Eu tinha liberado uma palavra no seminário de que ele seria um divisor de águas na nossa igreja. Porque a igreja possui 3 propósitos. O primeiro propósito que a igreja possui em relação aos obreiros, ela tem a incumbência de edificar os obreiros. E essa igreja, ela propõe discipulado, teologia. A EBA, que é o nosso estudo bíblico ágape, ela propõe culto de ensino. Ela está sempre engajada com o seminário, com alguma coisa que leve a igreja à edificação. Mas nós precisávamos melhorar num segundo propósito, que é adorar a Deus. E nós fizemos um seminário para instruir a igreja, para a gente preparar um culto que glorifique e exalte o nome do Senhor. E terça passada, o terceiro propósito, os evangelistas se reuniram para focar no evangelismo, culto nos lares. Eu acredito que esta igreja vai ser conhecida como uma igreja missionária, uma igreja de palavra, uma igreja que adora, não uma igreja por escândalos, por corrupção, por prostituição. Quem está conseguindo compreender, diga glória a Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero adorar o Senhor nessa manhã. Eu quero chamar minha amiga Karen. Vem louvar comigo aqui. Eu vou pregar. Deus me deu uma palavra. Eu quero louvar ao Senhor. Vou pedir para o Vitor também pôr essa música para a gente lá. Feche os teus olhos. Eu não consigo transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômeno para crer em ti. Não troco nossa comunhão, nem o prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso decidido estou. Quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia, cante comigo. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. No lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o seu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão, nem o prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso decidido estou. Quando as minhas forças, Jesus vai dar força para você passar esse deserto. Canta. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver
chegar ao fim, o Senhor está cuidando de mim. Quantos acreditam que Jesus está cuidando de você? Quantos acreditam que Jesus está cuidando da tua vida? Você tem motivo para adorar o Senhor nesta manhã, queridos? Aleluia! Se você está aqui é porque Jesus permitiu. E esse deserto não é para toda a vida. É um tempo de Deus sobre você. Aleluia! Eu quero ouvir só a igreja e te adorar. Cante comigo assim, ó. E te adorar. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, e sei que esse deserto vai. Só quem crê que o deserto acabou, bate palma para Jesus aí. Oh, glória! Obrigado, evangelista Kelly. Bate palma para Jesus, obrigado. Os músicos favoritos. Deus abençoe. Irmãos meus, eu quero que vocês abram a sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Tecladista, permanece comigo aí. Estão chique agora, eles têm até fone de ouvido agora, irmãos. Eles se comunicam pelo microfone aqui, vocês não ouvem, mas eles se ouvem, eles são medidos. Atos, capítulo de número 9. Eu quero ler também Gálatas, capítulo 1. Você vai abrir a Bíblia nesses dois textos bíblicos. Primeiro é Atos, capítulo de número 9. Glória a Deus. E eu quero também ler Gálatas, capítulo 1. Aleluia. Atos, capítulo de número 9. Eu quero que você fique muito atento no momento da palavra. Fala Jesus comigo, usa o pastor Renato, Senhor, abre o meu entendimento para entender. Porque quando a gente está elaborando uma mensagem, a gente se preocupa em trazer um bom alimento, a gente procura ler, estudar, para trazer uma boa palavra para os irmãos. Mas a igreja também precisa estar com os ouvidos atentos para ouvir a voz de Jesus. Quem quer ouvir a voz de Jesus nesta manhã? Atos capítulo 9, versos de número 3. Aqui é a conversão do apóstolo. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? Disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiado pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não bebeu e nem comeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita. Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava
um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus, que era o Filho de Deus. Todos os que ouviram estavam atônitos e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para levar presos os principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira no Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também com os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicava, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Gálatas capítulo 1. Pastor, por que tanta leitura? É importante. Você não gosta de ler a Bíblia? Pelo menos no culto. Glória a Deus. Alguém liga o ventilador, o refrigério, não do Espírito, mas do presidente Kennedy, né? Gálatas capítulo 1, versos de número 15. Mas aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Revelar seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Não vi a nenhum outro apóstolo, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguia anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a despeito de mim. Depois, passado quantos anos? Amém. Curve tua cabeça, eu quero orar. Deus, eu fiz leitura da tua palavra. O Senhor sabe como me preparei para poder hoje estar trazendo esta mensagem à igreja. Usa a minha instrumentalidade, abra o entendimento dos irmãos, e que esta mensagem produza o resultado para o qual está sendo enviada.
Esta oração que faço nesta manhã, em o nome de Jesus. Permaneça conosco, Senhor. Espírito, nos convence. Esta é a nossa oração. Fazemos em nome de Jesus. Você pode bater palma para o Senhor? Toma teu assento, para a glória de Deus. Se assente. Hoje eu quero pregar subordinado a um tema, sempre, né? Eu tenho um tema numa mensagem que eu acho que facilita a compreensão. Diga comigo, o tempo, muito fraco, o tempo dos bastidores. A história de Paulo, a vida dele, ela é muito grande. Eu não conseguiria, em alguns minutos aqui, pregar sobre a vida de Paulo de forma tão precisa. Mas eu quero me deter com o tempo que Deus o prepara para que lá na frente ele exerça o seu ministério. O tempo dos bastidores que eu quero propor é o tempo que você é preparado por Deus para um propósito, conforme está em Eclesiastes capítulo de número 3, que é um tempo determinado e há um propósito debaixo do céu. Tudo está no controle de Deus. Bastidores, conforme o dicionário, é um corredor que contorna a cena no palco, fora da vista dos espectadores. O bastidor são os corredores que contornam a cena no palco, fora das vistas dos espectadores. Quando você observa alguém ali numa televisão, aparecendo em rede nacional, sendo visualizado por inúmeras pessoas, existe muita gente por detrás que trabalhou, e até a pessoa que está na televisão, ela passa por todo um treinamento. Muitos acabam indo fazer teatro, cursar, aprender jornalismo e outras coisas mais para poder estarem aonde está. Mas tem o cameraman, tem a tiazinha do café, tem a moça da limpeza, tem o sonoplasta. Existe um grupo por detrás. E esse grupo por detrás ninguém percebe, ninguém visualiza, ninguém acaba prestando atenção. Eu me lembro quando o Ricardo Boechat, o âncora da Band, acabou falecendo, mas o piloto morreu também. Mas não há uma evidência naquele homem que está ali no anonimato, mas para um homem que tinha um programa de televisão, estava numa rádio, ele era de fato conhecido. Então, os bastidores, esse corredor que contorna a cena no palco, fora da vista dos espectadores, é os que estão de trás do pano, de boca, e todos aqueles que vivem do teatro. Ninguém chega ao lugar sem passar pela preparação. Diga comigo, ninguém chega em um lugar sem passar pela preparação. Diga comigo, os bastidores. Quando você quer ser alguém na vida, você vê alguém ganhando dinheiro, se dando bem na vida, mas aquela pessoa, ela se preparou, é o básico, né? Mas todo mundo quer ganhar o que um advogado ganha, mas ninguém quer estudar o que o advogado estuda. As pessoas querem ser canal de bênção na vida de alguém, quer poder galgar o que uma profissão propõe, mas não quer passar o período, que é o período dos bastidores, é o período da preparação. E eu fiz aqui algumas anotações do tempo, daquelas pessoas que precisam se preparar para depois exercer. Se você quisesse estudar administração, 8 semestres, 4 anos. Arquitetura, 10 semestres, 5 anos. Biomedicina, 8 semestres, 4 anos. Ciências contábeis, 8 semestres, 4 anos. Direito, 5 anos, 10 semestres. Economia, 4 anos, 8 semestres. Educação física, 8 semestres, 4 anos. Enfermagem, 4 anos. Engenheiro ambiental, 5 anos. Engenheiro civil, 5 anos. Engenharia elétrica, 5 anos. Engenharia eletrônica, 5 anos. Mecânica, 5 anos. Engenharia química, 5 anos. Ah, pastor, eu quero fazer farmácia, 4 anos para você. Gastronomia é o mais fácil, 2 anos. Jornalismo, 4 anos. Medicina, 6 anos. Pastor, medicina veterinária, 4 anos. Pastor, eu gosto de moda, 4 anos para você. Pastor, eu quero cursar nutrição, 4 anos. Odontologia, 5 anos.
Pedagogia, 4 anos. Psicologia, 4 anos. Se for bacharel. Se você for para uma clínica médica, é 5 anos. Eu quero publicidade, 4 anos. Rádio, TV, 4 anos. Então, tudo na vida você precisa de um tempo para se preparar, para você depois exercer. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. A vida do apóstolo também, ele foi o maior apóstolo do Novo Testamento. E ele diz isso em 1 Coríntios capítulo 15. De forma muito humilde. Trabalhei muito mais do que os apóstolos, mas não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Falar que trabalhou mais do que Pedro, do que João, tem que estar cheio da graça de Deus mesmo, sim ou não? Mas esse Paulo que escreveu das 27 epístolas do Novo Testamento, não, dos 27 livros do Novo Testamento, das epístolas que possuem, tem uns evangelhos, tem Atos, né? Ele escreveu 13 das epístolas. Ele foi o maior escritor no Novo Testamento. Mas esse Paulo, que teve um período de vida, quem sabe até curto, ele foi trabalhado por Deus 14 anos no anonimato. Pergunta para o teu irmão, está preparado para ficar no anonimato? Olhar para a vida de Paulo é tentar entender algumas questões. E eu quero aqui ser bem sucinto para que eu consiga ir para o desenvolvimento. Ele nasceu aproximadamente 10 anos depois de Jesus. Os seus pais eram judeus e comprou de fato uma cidadania. Mas Paulo era um cidadão romano, porque ele nasceu na cidade de Tarso. Então ele tinha de fato essa disponibilidade. Por ser um judeu, ele excedeu em judaísmo muitos da sua nação. Ele foi zeloso da tradição dos pais. Era um judeu nascido em Tarso da Cilícia. Essa cidade que ele mesmo diz em Atos, Ângelo, ele diz que era uma cidade muito importante. Prova disso que na Ilíada de Homero, a esposa de Heitor, Andrômaca, era uma princesa da Cilícia. Ao ponto que a Cilícia se tornou participante, foram um aliado dos troianos na guerra. Não era uma cidade qualquer, cidade esta que era conhecida como a cidade universitária. Você tem Alexandria no Egito, você tem Atenas na Grécia, mas você tem a cidade de Tarso, que era uma cidade universitária. Paulo nasce naquela cidade e ele tem uma formação acadêmica. Paulo, ele é chamado de doutor, ele é de fato um poliglota, ele fala aramaico, ele fala grego, ele fala latim e ele fala hebraico. Ele tem toda uma preparação e ele vai, na sua infância, para Jerusalém, estudar com um dos maiores rabinos da época, chamado Gamaliel. Gamaliel, que vem da escola de Hilel, que foi também um mestre. Quem estuda teologia vai saber, entender quem eram esses personagens. Há um pano de fundo no Novo Testamento e Paulo está inserido ali. Ele é instruído, ele é um homem muito sábio. Prova disso que ele é zeloso para com Deus. Ele foi circuncidado ao 8º dia, é da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, fariseu, zeloso, perseguidor da igreja. E ele diz, segundo a lei, eu era uma pessoa irrepreensível. Esse era um homem que, na minha ótica, conforme eu li em Gálatas capítulo 1, Deus já tinha um projeto com ele desde o ventre da mãe dele. E se Deus tem um projeto com ele desde o ventre da mãe dele, Deus vai coordenar a vida dele. Deus vai colocar ele em algumas escolas. Deus vai preparar algumas situações no período da infância dele que quem sabe ele não entendia. Mas era Deus o preparando num tempo de bastidores, porque lá na frente ele seria um dos maiores pregadores. Gente aqui, quem sabe passou por uma tentativa de aborto, passou tanta coisa para estar aqui onde chegou. Recebemos uma palavra na quarta-feira, quando a pastora, no domingo melhor dizendo, quando a pastora acabou pregando a palavra de Deus, os espermatozoides aí, 2 bilhões, milhões, é gente demais. Só os vencedores aqui venceram aqui, levanta a mão e fala, eu sou um vencedor. Mas olhar para a vida de Paulo e ver toda essa preparação, um homem muito preparado, muito preparado. Você encontra em Atos os apóstolos, João, Pedro, falaram, eles são indoutos. O que é um indouto? Não é doutor. Eles não eram mestres da lei, mas eram pessoas com muito conhecimento. Mas um doutor, um rabino como era Paulo,
Ele era um homem muito preparado era o Paulo. Mas Deus, com toda essa preparação, você vai entender, porque quando você se sente muito preparado, você acha que você está, é meu tempo agora de exercer. Mas isso é a sua preparação, isso é o que você acha. Agora Deus tem seu método de trabalhar você nesse tempo dos bastidores. Deus vai te levar para uma fornalha, Deus vai te levar para a casa do oleiro, Deus vai te quebrar, Deus vai te amassar. Quando você achar, falar, agora não dá mais, Deus fala, agora é o momento que eu vou usar você. Você está do jeitinho que eu quero, ô glória. Esse homem, com toda a sua preparação e preponderância, ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Atos dos Apóstolos, acontece o avivamento, a igreja está crescendo. Mas esse homem não está satisfeito, ele pega cartas para ir em Damasco perseguir a igreja. E o texto diz, Atos 9, capítulo 9, versos 1, ameaçando, respirando ameaças de morte, de perseguição. Esse Saulo estava indo para Damasco para exterminar com a igreja. Mas no caminho de Damasco, ele vê uma luz muito poderosa e ele cai por terra. E o texto que eu quero que você deixe aberto em Atos, capítulo de número 9. Permaneça sempre com a Bíblia aberta. Em Gálatas também, que nós vamos usar esses dois textos. Ele diz, e caindo em terra, versos 4, ele ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Conforme a história, Paulo teria 3 nomes, mas a nós chega a 2. Ele tem um nome judaico que é Saulo. Interessante que o nome dele também, gentílico, romano, é Paulo. Saulo, Paulo, há uma assonância. Paulo é da tribo de Benjamim, o primeiro rei da tribo de Benjamim foi Saul. Saul, Saulo. Ele é um homem muito preparado, mas no caminho de Damasco ele ouve uma voz que ele cai por terra com aquela luz. E não é uma visão, ele viu Jesus de fato. E o Jesus pergunta, por que você me persegue? E ele pergunta, quem é, Senhor? Tremendo, atônito. E Jesus diz, sou eu, Jesus a quem você persegue. Paulo fica cego por 3 dias. Ele é conduzido para casa, para uma região. E ali, interessante que Deus fala com um homem chamado Ananias. Paulo fica sem comer, fica sem beber, mas ele está orando e jejuando, querendo entender aquele momento. E o interessante é que, à luz desse texto, Atos capítulo 9, verso 5, no ponto de vista divino, Paulo é um boi, selvagem, indomável e bravo. Porque o texto diz, dura coisa é para ti recalcitar contra os aguilhões. E o que é recalcitar? Significa confronto, resistir. E o que é o aguilhão? É um espeto de ferro, de bronze ou até de prata, com o qual os carroceiros picavam, cutucavam o gado para puxar a carroça. Porém, quando o boi era muito bravo, ele se debatia contra os agrilhões e acabava se ferindo. O Paulo era tão selvagem, tão cruel, tão obstinado, tão teimoso, que ele estava querendo ir contra, aleluia, um projeto que Deus tinha na vida dele. E quantos não estão aqui me ouvindo hoje, que Deus tem projeto na vida, mas está procurando bater de frente com o Senhor? És tu maior do que o Senhor? Imagine aquele espeto, aquele boi sendo cutucado. Veja o boi continuar, ele preferia parar, e ele era um boi indomável. Mas ei, deixa eu falar uma coisa para você, meu amado irmão, se Deus tem projeto com você, Ele vai moer você. Você não tem força para lutar contra o Senhor. Levante a sua mão em nome de Jesus. Eu vim com uma palavra para você nessa manhã. Não adianta você querer arrumar estratégia, não adianta você querer arrumar caminho, não adianta. Quanto mais você tentar, mais Deus vai colocar a mão, mais Deus vai te apertar, mais o Senhor vai te levar para o estreito. Aleluia. Esse boi indomável agora cai por terra. Ele se converte ao Senhor, recebe um direcionamento para ir para a cidade. O discípulo Ananias, quando recebe de Deus, o Senhor falou, vai lá falar com Paulo. Ele falou, Senhor, você não sabe quem é esse cara não. Não sei se o Senhor sabe, mas eu vou te falar. Ele é um perseguidor, ele é um homem cruel, ele está querendo nos matar. É esse homem. O Senhor disse, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido.
Ele é um homem perigoso. Mas o propósito de Deus é que ele é escolhido. Ele vai levar o nome de Deus aos gentios, aos reis, aos filhos de Israel. E ele vai padecer pelo nome de Jesus. Eu queria, nessa manhã no desenvolvimento, diga comigo, o tempo dos bastidores serve. Muito fraco. O tempo dos bastidores serve para Deus trabalhar em nós, para depois através de nós. Antes de Deus começar a lhe usar, Ele vai trabalhar você. E o tempo dos bastidores serve para te ensinar que você precisa depender exclusivamente de Deus. Diga comigo, exclusivamente de Deus. E isso eu quero que você esteja comigo. Quando eu citar o texto, leia comigo Atos capítulo de número 9, do versos 19 em diante. Após essa conversão, Paulo ter comido, se esforçado, ele permanece em Damasco. É nesse momento que Paulo começa a pregar a palavra, Atos 9, 19. Começa a pregar a palavra de Deus. Ainda não de forma tão profunda, mas a forma que se deu com a sua conversão, o aparecimento de Cristo para ele foi muito poderoso. Mas aquilo foi um combustível. Mas quem sabe no pensamento de Saulo já estava pronto para ser um discípulo de Jesus. Sabe quando você se converte, você chega na igreja e fala, agora vai, agora eu vou fazer um monte de coisa. E você acha, agora eu vou deslanchar, agora eu vou viver o sobrenatural. E Jesus vai começando a dar apertada, Jesus vai fechando as portas, Jesus vai deixando coisas acontecerem para te preparar para um projeto muito grande. E com Paulo também não foi diferente. Agora ele entraria numa fornalha da preparação. Deus moldaria esse homem, pois os projetos que Deus tem com ele são grandes. É 14 anos de preparação. O tempo de preparação às vezes pode ser muito grande, dependendo do nível da obra que Deus vai colocar em você. Moisés foi trabalhado por Deus 80 anos. 40 anos no Egito, 40 anos em Midian. Quando ele está com 80 anos, Deus falou, agora eu tenho um projeto com você. Eu vou te mandar agora para pastorear o povo. Davi também passou um tempo muito grande. Ele foi rei, foi ungido rei na presença dos seus irmãos, mas voltou para o pasto, Deus preparando Davi para chegar o tempo de ele ser ungido, não só na frente dos seus irmãos, não ser ungido numa cidade chamada Hebron, ele foi ungido diante de Israel, diante da comunidade. Levanta a sua mão. Quando chegar o seu tempo, meu amado irmão, não vai ser em qualquer lugar, não vai ser no meio de algumas pessoas, não. Deus vai te exaltar no meio das nações, no meio da igreja. O Senhor vai soprar o seu nome. Mas quais os caminhos e maneira que Deus usa nesse tempo dos bastidores para nos preparar para o ministério? Como que Deus faz? Qual é a maneira? E eu procurei olhar as etapas da vida de Paulo, extrair algumas lições valiosas para a nossa caminhada aqui está. Então o tempo do bastidores serve para Deus nos ensinar que nós precisamos depender exclusivamente dele. Diga comigo, para nos ensinar que precisamos depender exclusivamente dele. E para você depender exclusivamente dele, a primeira coisa que Deus faz é conduzir você para o deserto. Gálatas 1,15 diz, mas aprove quando a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou, me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Eu não consultei carne e sangue, nem fui para Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti, diga comigo, para a Arábia. Paulo foi para o deserto. Após ficar alguns dias com os discípulos em Damasco, Paulo partiu para o deserto. O escritor chamado Russell Shedd falou uma coisa. Uma resposta comum é que ele foi para o deserto para refletir sobre sua nova situação. Talvez para ter comunhão com Deus nas proximidades do Horebe, um monte de Deus, onde Moisés e Elias tinham tido uma experiência com Deus. Esse período do deserto é um período que Paulo começa a refletir. Paulo já não chega desfrutando das melhores regalias,
abrindo igreja. A obra missionária vai acontecer depois que Deus o preparar, esse tempo de 14 anos. Mas quando ele se converte, a primeira coisa que ele vai é para um deserto. Aí você poderia até questionar, falou: Senhor, no momento da conversão você entregou a vida para Jesus, é agora que eu vou. Deus já prepara para mim um deserto. Quem está preparado para ir para o deserto aqui? Levante sua mão. Eu fiz uma pergunta na teologia aqui: quem quer ser guiado pelo Espírito Santo? Levante a sua mão. Só quem quer ser guiado pelo Espírito Santo. Quem é guiado pelo Espírito Santo? Mateus capítulo 4 diz o seguinte: então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. Jesus, depois de batizar no Rio Jordão, aleluia, ele, após aquele batismo, a palavra do Senhor diz que o Espírito o conduziu para o deserto para ser tentado por Satanás. E ele ficou 40 dias naquele deserto, 40 dias sendo tentado por Satanás, mas ele venceu. Por quê? Porque quem o conduziu é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo te conduz, ele não te deixa sozinho, ele está com você, ele está preparando você para um grande projeto que ele tem na sua vida. Porque o deserto nada mais é do que uma preparação para nós. Gênesis capítulo 21 diz que Ismael, ele ficou no deserto, ele cresceu, habitou, ele virou flecheiro. Então é no deserto que Deus te prepara. E porque no deserto não tem ninguém, no deserto não tem amizade, no deserto tem feras, no deserto tem cobras, no deserto tem frio, no deserto tem solidão. Mas é no deserto que Deus te prepara a aprender a depender exclusivamente dEle. E o interessante é que o tempo do deserto não é você que escolhe. Porque Israel passou 40 anos, Jesus ficou 40 dias, Paulo 3 anos. Porque Deus estabelece um tempo para te preparar, vai depender de você. Olha para o teu irmão, pergunta para ele: a sua casca é grossa ou está fina? Pergunta para ele, põe a mão no ombro agora para dar uma cutucada. Põe a mão no ombro, pergunta: se é madeira ruim ou é madeira boa? Fala assim: dependendo do tipo da madeira, mais tempo você fica no deserto. Aleluia. E Deus sabe. E às vezes você tenta, irmão, você tenta, mas você vai ficar rodeando até Deus te lapidar, até Deus lapidar a tua vida. É nesse deserto que Paulo vai ter um seminário. Diga comigo, tem que ir para o seminário. Seminário intensivo com Jesus. E qual é a matéria? Vai revelar o Evangelho. Olha que coisa interessante o tempo do bastidor, Rodrigo Xavier. Ele não teve a oportunidade de sentar com os apóstolos para aprender com os apóstolos. Ele está dizendo isso em Gálatas. Quando eu me converti, eu não consultei carne e sangue. Eu nem subi a Jerusalém para falar com os apóstolos. Eu fui para o deserto da Arábia. O evangelho que eu recebi, eu não recebi de homem. Eu não fui para uma escola sentar ali com pessoas para me instruir, não. Mas eu recebi por revelação. Ele me conduziu para o deserto, mas foi no deserto que ele se revelou. Ele se mostrou, ele provou que ele era comigo. Isso está registrado em Gálatas 1:11. Mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Os discípulos passaram 3 anos com Jesus, para Jesus chegar e dizer para eles: olha, vocês vão fazer discípulo de todas as nações, batizam-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Só pode ensinar quem se assentou, aleluia, para aprender. Os discípulos sentaram para aprender durante 3 anos. E Paulo não poderia ser apóstolo sem passar também 3 anos com Jesus, lá naquele deserto, sendo instruído pelo mestre. E lá na frente alguém estava perseverando na doutrina dos apóstolos, mas eles perseveraram para aprender com Jesus. E Paulo também não foi diferente. Jesus o conduziu para o deserto para aprender, para ensiná-lo a ser um grande obreiro. Mas muitos, ao invés de aprenderem as lições, não aprendem. Quem aqui já repetiu 5 vezes o mesmo ano, irmão? Deus dos evangélicos. Minha irmã fazia os meus trabalhos da escola, mas eu nunca repeti de ano. A gente cabulava para jogar bola. Nós não subíamos para aula para jogar truco no intervalo.
valendo caneta. Crianças, não ouvem essas coisas, tá? Olha para o teu irmão e fala assim: se reprovar na escola do deserto, vai ficar mais um tempo. Vai. Olha para o teu irmão e fala assim: Jesus não tem medo de cara feia. Não tem medo de cara feia. Deuteronômio capítulo 8, Deus falou assim: olha, quando eu levei vocês para o deserto, eu tinha um propósito, didática divina. E te lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria os meus mandamentos ou não. Então Deus o conduziu para o deserto e falou: ei, eu tenho um propósito, estou te humilhando, eita glória, estou quebrando você, porque você era independente quando você chegou, né? Era independente financeiramente, estava bem, não dependia de ninguém, mas eu vou tocar, eu vou colocar minha mão, vou quebrar você, vou te colocar num deserto, vai perder a amizade, as portas vai fechar, os amigos vão embora, mas eu vou estar com você te revelando, te preparando, e quando chegar seu tempo, se prepara, que você vai voar. Levante a sua mão em nome de Jesus. Para algumas pessoas aí está chegando o tempo, esse deserto está acabando, se prepara, que Deus vai usar a tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Mas tem gente que ao invés de passar o deserto e aprender, eles preferem se render ao deserto. 1 Coríntios capítulo 10. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Pelo que? Foram prostrados no deserto. Com que? Cobiçaram. E essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Idolatria: não vos façais idólatra como alguns dele, conforme está escrito: o povo sentou-se a comer e a beber e levantou-se a folgar. Prostituição: e não nos prostituamos como alguns deles e fizeram, e caíram num dia 23.000. Tentação: e não tentamos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pela serpente. Diga comigo: murmuração. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Momento do deserto é momento de você ficar com a boca fechada. Momento de deserto não é momento de você questionar. Momento de deserto não é momento de prostituição. É você falar: Senhor, eu quero entender esse tempo que eu estou passando, esse tempo de perca, esse tempo de porta fechada. Não é tempo de você questionar. Deus está falando para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O tempo do bastidor é um tempo que Deus utiliza para te ensinar a depender dele. E para isso ele te conduz para o deserto. E para isso ele permite perseguições. O texto de Gálatas 1 diz que depois que ele passa esses 3 anos no deserto da Arábia, ele falou: vou voltar para Damasco. E nesse retorno para Damasco, Paulo se esforça, ele começa a pregar a palavra de Deus, ele prova que Jesus é o Cristo, demonstra que o homem está preparado agora, mas teve conselho, disseram: vamos matá-lo. Os seus ensinos, suas pregações promovem alvoroço e perseguição. Mas a pergunta é: por que eu estou sendo perseguido? Você já parou para pensar por que você está sendo perseguido? Quem aqui está sendo perseguido? Levanta a mão. Quem não está passando perseguição? Não está passando perseguição. Meu Deus do céu. Você não está passando... Eu vou perguntar de quem não está passando perseguição. 1 Timóteo capítulo 3, versos 12. Aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Você tem que tentar entender: Senhor, por que eu não estou sofrendo perseguição? Porque a vida do crente é uma vida de perseguição. Porque o maior perseguido foi o teu mestre. Se teu mestre foi perseguido, imagine você que é discípulo. A pergunta é: por que eu sou perseguido? Aí tem gente que quer questionar Deus, mas a sua perseguição foi você que se embolou. Foi você que causou perseguição. E diz Pedro, na sua epístola, no capítulo 4:15, que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor ou como que se intromete em negócio alheio.
se envolveu em coisas que não era para se envolver, se enrolou onde não era para se enrolar, fez o que não era para fazer. Não coloque a culpa em Deus, não fala que aí eu estou passando perseguição por causa que Deus tem obra na minha vida. Não, é porque você não tem vergonha na cara, se envolveu no que não era para você se envolver. Agora, a crente que está padecendo, fazendo a vontade de Deus, não faltando no culto, vindo para buscar o Senhor, fica tranquilo, é Deus te lapidando para um grande projeto na sua vida. Você vai ver, o Elias só foi perseguido. Sabe por que Elias foi perseguido? Só porque consertou o altar e trouxe todo mundo para cultuar Deus. Eu passei uma das maiores tribulações no meu ministério. Eu sei que é uma das primeiras, que eu sei que eu vou passar mais. Só para apresentar um seminário. Eu achei que Jesus ia me chamar. Já estava com as mãos bem, Renato. Falei, calma, o seminário é dia 26. Posso fazer o seminário? Por que passar perseguição quando você está fazendo a coisa boa? Quando você está querendo colocar a casa no altar? Sabe quando você for não, agora eu vou orar, agora eu vou jejuar, aleluia. E você volta e sai de casa animado, agora eu vou. E parece que a tribulação vem, Luiz Henrique. Parece que as portas falam, meu Deus, aí os demônios saem. Foi o que aconteceu com Josafá. Quando Josafá falou, vou colocar a casa em ordem, veio um monte de inimigo para com a vida dele. E ele falou, Senhor do céu, eu não tenho força, mas os meus olhos estão postos em ti. Eu não sei nem o que fazer. E quando você fala com Jesus, ele diz, nessa peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Às vezes você vai ser perseguido como Neemias só porque você quer edificar os muros. Neemias chegou, ele dá uma olhada, não fala nada. Mas daqui a pouco, quando ele abre a sua boca para falar o que vai fazer, começou a perseguição. Os discípulos foram perseguidos porque testemunhou da ressurreição. Isaac foi perseguido porque cavou poço. A igreja de Esmirna foi perseguida porque foi fiel. Mas tem uma palavra, levanta a sua mão que eu quero pregar. Eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida, só para quem está sendo perseguido de verdade. Olha a palavra de Jesus para você. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem o mal contra vós por minha causa. Exultai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, também vão lhe perseguir, diz o Senhor. Esse tempo do bastidores é um tempo que serve para você depender de Deus, e para você depender, Ele te leva para o deserto, Ele permite perseguições e Ele permite humilhações. Você está preparado para ser humilhado? E tem momentos que você até se esquiva. Você sabe que foi humilhado, mas você tem maestria, você conseguiu sair de letra. Mas você sabe que doeu. Você sabe que foi lá no coração. Liberaram uma palavra. Não te convidaram, não te chamaram, não lembraram de você, te repreenderam na frente de todo mundo. Olha para o teu irmão e fala assim, é tempo do bastidor, Deus está quebrando você. Porque lá no mundo você fala, no mundo eu não levava desaforo para casa não, pastor. Se levantasse a voz eu puxava pelo cabelo, eu ia puxando, eu dava um cacete. Lá no mundo tu era o valentão, não era? Ia para cima, ia para as ideias. Mas na igreja é diferente, você é vaso novo. Aqui Jesus mudou você. Aqui você não precisa bater de frente com ninguém, porque você já tem um advogado que é Jesus. Ele só está te quebrando, está te colocando no lugarzinho que você deve ficar. Olhar para o texto, Paulo, depois que ele chega de novo em Damasco, ele falou, você é o pastor da igreja. Sabe quando você se acha que seria o pastor da igreja? Pastora Lídia, eu procurei uma das maiores provas para a minha vida. Eu estava pastoreando a igreja do Vazame. A igreja estava indo. O povo abraçou a casa, churrasco todo final de semana.
Irmão, a gente fazia um trabalho. Pensa numa igreja, que eu nunca vou me esquecer daquela igreja. Ô igreja gostosa, irmãos. Ah, Sueli ali, ó. Mas foi lá que eu vi essa mulher liderar um ciclo de oração. Foi lá que eu vi você dançar coreografia. Foi lá que eu vi você... Você está entendendo como fazer era bom, né? E eu caí na besteira. E eu falei, eu quero pastorear o Santa Emília. Santa Emília vai ser a igreja. Estou preparado. Estou fazendo teologia. Meu Deus do céu, por que eu fui pedir aquilo? Tem sequelas até hoje na minha vida. Aleluia. Jesus me quebrou ali. Sabe quando você acha que você vai ser... Você vai falar, agora vai. Jesus falou, não é agora. Sabe quando você olhou e falou, não, agora eu vou, meu ministério vai. E Jesus, ó. Gente do céu. O Nicolas nasceu nessa época. Você já dá para perceber. Hoje o bicho acordou mal-humorado hoje. Não queria ir com a cueca que tinha preparado, não queria a calça que estava lá, não queria o tênis. Aí ele pega uma calça toda manchada de cândida, uma bermuda cheia de cândida, quer ir pro culto. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, é um tempo que Deus te humilha. Paulo falou, eu vou ser o pastor da igreja, eu passei esse tempo com seminário com Jesus. Imagine você congregar com Jesus, um seminário. Você fala, não, quem vai assumir a igreja é eu, meu. Não tem outro melhor do que eu. Mas Deus falou, vou quebrar você, Paulo. Quando ele chegou lá, a perseguição foi tão grande que os caras falaram, vamos matar o Paulo essa noite. Paulo, para sair da cidade, os discípulos teve que colocar uma corda num cesto, colocou ele dentro de um cesto. Desceu pelo muro, porque se ele saísse pelas portas, ele seria morto. Olha para o teu irmão e fala assim, olha o pastor da igreja como estava saindo. Ele registra isso em 2ª Epístola aos Coríntios, no capítulo 11. Se convém gloriar-me, gloriarei das minhas fraquezas. E Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas na cidade dos Damascenos, para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Ele saiu, ele não poderia voltar mais para aquela cidade naquele período, porque ele saiu de uma forma humilhante. Mas Deus estava trabalhando Paulo agora, porque lá na frente ia acontecer um episódio semelhante. E ele não ia sair mais por cima das muralhas, não. Ele sairia pela porta da frente. Ele pregou na cidade de Filipe. A primeira conversão foi a endemoniada. Oh glória! Já tinha uma que entregou a vida para Jesus. Foi parar na prisão. Recebeu um monte de açoite. Tinha motivo de sobra para desviar, para criticar. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus e oravam. E as portas daquela prisão foram abertas. Os presos iam fugir, ficaram todo mundo lá. O carcereiro pegou a espada, falou, ih, todo mundo fugiu, eu vou se matar. E Paulo falou, ei, não faça isso não, porque está todo mundo aqui. E ele diz, o que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Oh glória, mais uma família sendo salva, um monte de presos sendo salvo. E aí Paulo foi na casa de Lídia, vendedora de púrpura, umas mulheres que oravam na beira do rio, porque não tinha sinagoga. Para montar uma sinagoga precisa de 10 pessoas, não tinha 10 judeus naquela cidade. E Paulo orou, pregou a palavra, Lídia batizou, a família de Lídia batizou, já tem uma igreja preparada. Vieram todos aqueles magistrados e falaram, pode ir embora dessa cidade, não pisa mais o pé aqui. Paulo falou, não, eu não vou embora de cabeça baixa não, eu sou romano e vocês não podem me bater. E quando souberam que Paulo era romano, falou, então faz o seguinte, pode sair pela porta das frentes. Por quê? Porque Paulo montou uma igreja, e foi a maior igreja que cuidou do ministério dele. Quando ele estava preso em Roma, foi a igreja que mandou donativo. Sabe por quê? Porque lá na frente ele desceu pela muralha, mas lá na frente ele desceu, passou, foi pelas portas.
Olha para o teu irmão e fala assim: não despreze o deserto. É um tempo de preparação, lá na frente você vai entender. O tempo de bastidores serve para Deus colocar você no seu lugar. A gente precisa descer do pedestal. A gente precisa. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Olha para o teu irmão e fala assim: cada um no seu quadrado. Ele disse que depois que ele desceu do muro, para onde ele vai? Ele falou: agora eu vou para Jerusalém. Ficou 15 dias. Após sair às pressas de Damasco, a alternativa foi ir para Jerusalém. Quem sabe à espera de um acolhimento da comunidade. Sabe quando tem o Elias ou o William? Está lá no Ribeiro de Querite. O ribeiro seca. Jezabel quer matar, Acabe quer matar. E o Senhor falou: levanta-te e vai, porque eu já ordenei uma viúva para te acolher. Ele chegou lá na cidade. Tem uma mulher que falou: vem cá, eu vou cuidar de você. É legal quando você recebe o acolhimento. Paulo, quando saiu às pressas de Damasco, falou: vou chegar lá em Jerusalém. Chegou o pastor, doutor em teologia. Formou na faculdade de Harvard com Cristo Jesus, o Yeshua. Mas eu quero que você abra comigo a Bíblia. Atos, capítulo de número 9. Paulo chegando na igreja de Corinto, na igreja de Jerusalém, melhor dizendo. Capítulo 9, versos de número 26. E o texto diz: quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos não crendo que fosse discípulo. O tempo do bastidor serve para Deus colocar você no seu devido lugar. E às vezes, para Deus te colocar no seu devido lugar, Ele vai fechar portas. E a primeira porta que Ele fecha, as pessoas vão rejeitar você. Pessoas que você cuidou, às vezes. Você gastou toda a sua força, sua energia, desenvolveu até crise de ansiedade. A pressão bagunçou tudo. Antes de cuidar de igreja era uma benção. Depois, eu fui viajar com os pastores, irmão. Fiquei tão bom. Tava bem lá, irmão. Sucesso, tranquilo. Rapaz, quando chega em São Paulo, continua a correria. E sabe como Deus coloca você no seu devido lugar? Diga para o teu irmão que está do seu lado: Deus vai fechar a porta. E o período de fechar a porta, o texto é claro, ele procurava se ajuntar àquele. Sabe que não é uma pessoa que se exclui e fala: não quero contato com ninguém. Ele falou: não, sabe que você chama: oi, paz. Amém. Oi. Sabe que você manda aquela mensagem: e aí, meu amigo? Pode ser. Aí manda aquele emoji, mãozinha para cima. Fala: és tu? És tu? Mas é Deus colocando você no seu devido lugar. Rejeição, período que muitos te excluem, não lhe dão o devido valor. Todos se ajuntam a ninguém. E você fala: meu, que ninguém me chamou? Todo mundo foi, ninguém me chamou. Parece que eu estou sozinho. O período que Deus fecha a porta para você é que as pessoas duvidam até do teu caráter. O próprio no versículo de número 26, todos temiam, não crendo que fosse um discípulo. Não é, ele não é crente não. Aquilo ali é cobra. Eu não sei o que veio fazer na Ágape. Você tentou até se enturmar. As pessoas falam: não é discípulo não. Desconfiam da sua idoneidade, da sua conversão. Ei, mas quando está esses períodos de humilhação, você está numa sensibilidade com Deus tão grande, é tão gostoso. Quando ninguém te dá atenção. O bom do impacto, você sabe, né? Que você chega lá, o contato lá é só com Jesus. Ô glória, é Jesus de manhã, Jesus de tarde, Jesus de noite. Tá
comendo ali, lágrima caindo, vai tomar banho, lágrima caindo. É Jesus lapidando você. Quando ninguém te chama, porque quando você vai na festa, você só quer saber dos amigos, não é? Você está no meio da festa, no meio da roda dos amigos, conversando com o WhatsApp. E quando ninguém te chama no WhatsApp? Quando ninguém fala com você, a única pessoa que você tem para conversar é com Jesus. Aí você fica todo sensível. Aí Jesus fala, os louvores é diferente, o culto é diferente, as coisas parecem diferente. Aí foi no período de humilhação, descendo as muralhas. Porque Paulo está olhando para a igreja de Corinto e falou assim: vocês estão se gloriando? Eu vou me gloriar na minha fraqueza, porque quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Ninguém quer ficar colocando no Facebook que está fraco. Ninguém quer reconhecer que está com depressão. Ninguém quer reconhecer que está precisando de ajuda. Ninguém fala, eu estou fraco, estou precisando de ajuda. Aí você quer se mostrar forte, aí que você se torna fraco. Mas Paulo falou, eu vou me gloriar na minha fraqueza. E quando eu falei com Jesus nas minhas fraquezas, eu fui arrebatado até o terceiro céu. E ouvi palavras que não é lícito ao homem falar. E Deus revelou coisas grandes para Paulo. Paulo recebeu uma das maiores revelações que nem chegou ao nosso conhecimento. Fora essas revelações, Deus deu um direcionamento para Paulo. Olha para o teu irmão, fala assim: no período do bastidores, Jesus vai mostrar algumas coisas para você. No Atos capítulo 22, 17: e aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando eu orava no templo, eu fui arrebatado para fora de mim. Um homem que tinha recebido toda aquela rejeição, ele recebeu uma revelação incrível, mas Deus deu um direcionamento para ele. O primeiro direcionamento que Jesus deu para ele foi: vai embora. Olha para cá. Primeira direção de Jesus para Paulo: diga comigo, vai embora. Eles não vão te aceitar, Paulo. Paulo foi? Não. E quando Deus manda você ir, você continua? Se prepara, que Ele vai quebrar você mais. Não é seu tempo. Você é a pessoa. Você tem todas as qualificações, tem a chamada, tem tudo, mas não é seu tempo. E quando não é o seu tempo, não adianta querer estar no lugar que não é para você estar. Deus está falando com pessoas aqui. E tome muito cuidado nesse período, quando Jesus mandar você fazer alguma coisa e você não ouvir a voz dele. E foi nesse período, pastor Edeildo, que Saul, Deus não falava por ele, por revelação. Não falava com ele por profeta, não falava com ele por sonho. E nem por Urim, por Tumim. Os únicos métodos de revelação na época. Ele falou, eu vou falar com a macumbeira. A macumbeira vai falar comigo, é óbvio que vai falar. O pai da mentira é quem? Quem que você quer que eu suba? Ele falou, o Samuel. Ele falou, rapidinho. Trouxe o Samuel. Era o Samuel? Era o Satanás, irmão. Porque não pode consultar os mortos. Quem está entendendo? Está escrito na palavra. E ele entendeu que era Samuel. E entendeu, o diabo falou, se você entendeu que é o Samuel, acabou. Aí o cara se passou por quem? E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Sabe qual é o problema? É que Deus está te dando direcionamento, mas você está indo contra o direcionamento do Senhor e está querendo insistir numa coisa que Ele já falou para você. Larga! Deus está te dando direcionamento, mas você insiste em permanecer aonde não é para você permanecer. E o texto diz, Deus falou, vai embora, Paulo, eles não vão te aceitar. Aí o Paulo falou, não, eu vou ficar. Vou ficar. Eu não quero sair. Deus falou, olô. O anjo falou, vamos, se apressa, arruma as coisas aí, vamos embora. O homem não queria ir embora, irmão, de Sodoma e Gomorra. Ele não queria, porque até a própria esposa olhou para trás de saudade da cidade. Mas o anjo pegou na mão dele, toca só com uma mão, falou, bora filho, bora. Se apressa, seu lugar não é aqui. Deus está mandando você embora. Aí, ele parece o Nicolas. Olha aí, Nicolas. Ô pai, posso falar? Posso falar? Quero argumentar com você. É que o Samuel,
Samuel, pai, por que você bagunçou na sala das crianças? Ô pai, é que o Luiz... Olha para essa pessoa que está do seu lado perguntando, tu é teimoso, não é? Ele não quer ouvir sua voz, ele falou, vai. Mas o Paulo falou, não, eu vou falar. E quando você insiste, tenta argumentar, mais Jesus vai apertando. O gostoso, o Jonas falou, ei, não. O Jonas falou, pessoal, essa tempestade, eu sou o problema, me lança no mar, resolveu o problema. Os caras falaram, não, calma aí, vamos tentar chegar do outro lado. Quanto mais tentava, mais o mar. Não vai dar, Jonas. Papai tem obra contigo, hein, filho? Tá te lapidando. Nós jogamos tudo que estava dentro. Imagine você aqui, todo mundo no navio, vai guitarra. Vai baixo, vamos aliviar a carga, joga essa caixa. Pega a chave de fenda, vamos soltar o vidro aqui. Joga o púlpito, joga o celular. Você vai perdendo bens para tentar aliviar uma pessoa. O problema não é aqui, é quem está atrás. Quem está conseguindo compreender? É o que diz o Victor. O problema não é o microfone, é a pecinha que está atrás do microfone. Ô glória! E aí ele tentava ajudar. Vamos chegar do outro lado. Não ajude pessoas que Deus está colocando a mão. E quanto mais você tentar ficar, mais o barco vai balançar, diz o Senhor. Não, tá bom, você não quer falar comigo? Eu tenho um contato. Ô Barnabé, me apresenta lá, meu. Ninguém quer me aceitar, os caras querem me matar. Atos capítulo de número 9, versos de número 27. Barnabé apresentou ele, levou ele para lá. Teve até um momentinho de bênção. É o que aconteceu com Jacó. Até prosperou, mas era um enganador ainda. Precisava passar em Peniel. Porque é em Peniel que ele te quebra, é em Peniel que ele te molda. Peniel que as tuas resistências vêm para baixo, é em Peniel. Ah, mas eu passei em Manaim, acampamento de Deus. Não, tu vai passar em Peniel, é face a face. Eu vou quebrar você, diz o Senhor. Diga comigo, mas quando não é o seu tempo, aquilo que era para ser vida, acaba gerando morte. O Paulo não, ele era chamado de Saulo ainda. Os caras falaram, agora nós vamos matar o Paulo. Ele achou que era ele a pessoa para liderar. Ele achou, é o meu tempo, eu estou preparado, eu sou o pastor da igreja. Sabe quando você está convicto que você é o pastor da igreja e a igreja está convicta que você não é o pastor? Você quer ficar, mas a igreja está falando, vai embora, filho. Por isso, se você não tem aceitação do povo, não é o seu tempo. Quando chegar seu tempo, vamos falar verdadeiramente, é um servo de Deus, um homem de Deus. Ei, a herança é sua, diga comigo, a herança é minha, mas tem um tempo. 20:21 de Provérbios. Entrando apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bem sucedido. O filho pródigo tinha uma herança, só obteve na hora errada, e o fim você já sabe, prejuízo. Quando somos teimosos ao mandado do Senhor, sabendo porém os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Ei, irmãos, diga comigo, os irmãos o enviaram, os irmãos os acompanharam. Paulo não queria ir, os irmãos pegaram a força e falaram, Paulo, vamos embora, não é? Paulo, não dá, meu, o povo não quer você. Sabe por que o povo não te quer? Não é porque você é ruim, porque não é seu tempo. Deus está lapidando você. Tem empresas que você não vai ficar.
Você é a pessoa até preparada para a empresa, mas não é o seu tempo, não é lá. Deus tem... Tá difícil lá para você sabe. Mas Deus está te lapidando, que quando Ele te colocar naquela multinacional, ou quem sabe te dar o seu próprio negócio, você vai entender o tempo de Deus. Coloque-se de pé. Creio que pior para um líder, pastor, um obreiro, vem os músicos para cá, é estar convicto em permanecer em um lugar quando toda a comunidade quer que ele vá embora. Mas na visão, olha para cá, não perde o foco não, olha para cá. Na visão o anjo falou para ele, Deus falou para ele, vai. Continuando, tecladinho aí, não para não. Foi para a cidade de Tarso, ficou 10 anos no anonimato. Atos 9. Quando Paulo foi embora, a igreja começou a crescer. Quando Paulo foi embora, acabou a tribulação na igreja. Quando Paulo foi embora, a igreja foi edificada. Ei, você está gerando mais tribulação ou edificação? E Paulo, pastora Lídia, fica lá na cidade de Tarso. Quem sabe falou, já era. Sabe, Leopoldo? Já era, ninguém vai lembrar mais de mim. Quando aconteceu um avivamento na igreja de Antioquia, Barnabé falou, eu vou atrás do Saulo. Saulo, vamos para a cidade de Antioquia? E Paulo foi. Quando chegou na cidade de Antioquia, sabe quem foi o líder da primeira obra missionária? Diga comigo, Barnabé. Olha para o teu irmão, está preparado para ser liderado? E às vezes você vai ser liderado por uma pessoa que sabe menos do que você. Mas você está preparado para se submeter à liderança dele? Se não está preparado para se submeter à liderança, como você quer que as pessoas se submetam à sua? Quer conhecer o líder? Tira ele da liderança, eu quero ver se ele vem de novo. Segue o mesmo protocolo. Se não tiver preparado, meu amado irmão, vai ficar mais um tempinho no deserto, vai ser moído mais um pouquinho, vai ser quebrado mais um pouquinho. Mas quando Paulo foi para sua primeira viagem missionária, a palavra Paulo significa pequeno. Quando ele chegou numa cidade, aquele Elimas, um mágico, tentou atrapalhar alguém da fé, e Paulo, cheio do Espírito Santo, falou, filho do diabo. Mas pregou uma palavra dura para o homem ficou cego. A partir daquele momento, o nome dele não é mais Saulo, é Paulo, pequeno. Foi o maior pregador, o maior apóstolo, o maior missionário da igreja. Lembra que eu falo que você pode ser o estômago, ninguém vê você. É o tempo do apagão. Diga comigo, o tempo do apagão. Tempo do apagão, ninguém te vê, Marcos. Ninguém te vê, Bruno. Dos 12 ao 30, onde teve Jesus? Onde estava? Você vê ali o nascimento, 12 anos, mitzvah, apresenta-se no tempo, sumiu dos 12 ao 30. Onde estava Jesus? Tempo do bastidor, tempo do apagão. Mas quando Jesus se levantou, saiu do tempo do apagão, João pregava, o povo ia embora. Ia todo mundo ouvir João todo dia, bravo, mas ia embora. Mas quando chegar seu tempo, 3 dias e 3 noites, o povo não vai, porque chegou o tempo de você exercer o teu ministério. E quando ele estava em Antioquia, jejuando, servindo ao Senhor, orando e jejuando, disse o Espírito, apartai-nos Saulo, Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Levante a sua mão. Levante sua mão. Vai chegar o seu tempo. O Espírito vai te separar. Não é o pastor que te separa, não é o homem que te vê. Quem te vê é o Senhor, e Ele que vai soprar teu nome. Fica tranquilo. Enquanto esse tempo não chega, fala, Jesus, vai me lapidando, vai me lapidando, vai me lapidando, vai me lapidando. Fecha os teus olhos, eu quero adorar o Senhor. Eu não consigo transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Do lugar alto não vou me lançar,
só para demonstrar um teu poder. Eu não preciso ver fenômeno para crer em ti. Não troco nossa comunhão, nem o prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso decidido estou, quando as minhas forças se esgotar, o teu nome vai me alimentar. Te adorar é o que me sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Quem acredita que o Senhor está cuidando de você? Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Do lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o seu poder. Eu não preciso ver fenômeno para crer em ti. Não troco nossa comunhão, nem o prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso decidido, levante suas mãos. Se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Cante e te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio a... Cadê os adoradores do Senhor? Que adora no tempo do bastidor, que não tem microfone, não tem liderança, ninguém te vê. O amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida. Continua tocando. Levante a tua mão, querido. Esse tempo de bastidão é um tempo que Deus está te preparando para coisa maior. Eu não vou repregar, você já ouviu a palavra de Deus para a tua vida. A porta está fechada mesmo, está sendo humilhado, está sendo rejeitado, perseguido, caluniado. É porque Ele está te preparando para coisa maior. Está regrado, está regrado. As portas fechadas, tudo regrado. Você faz uma estratégia, não dá certo. Tenta outra, não dá certo. É tempo do bastidor, é tempo que Deus vai quebrando você. E te digo mais, Ele está te quebrando ainda. Ele está te moldando ainda. Mas fique tranquilo, que o deserto é só de passagem. Você não vai ficar nesse deserto, você não vai se prostrar nesse deserto. Levante a sua mão, Deus está dando força para você nessa manhã. Eu vim trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Ele está contigo nesse deserto. Te adorar e te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. E posso não ver o
E a igreja canta ao Senhor. O Senhor está cuidando de mim. Só a igreja e o teclado. E te adorar. Então recebe o sustento de Jesus. Recebe o alimento de Jesus nessa manhã. Fique tranquilo, é só um tempo. Ei, é só um tempo, calma, é só um tempo. É um tempo de preparação, Ele precisa te mostrar. Porque quando você estiver lá, você vai precisar dessa formação. Você vai precisar ser humilhado. Porque quando as pessoas for te humilhar, você vai lembrar: eu fui humilhado, eu não gostei, então não vou humilhar ninguém. Eu vou ser igual Jesus. Ô glória! Amanhã mais hoje sei. Aleluia, mais uma vez. Eu quero ouvir vocês. Te adorar é o que sustenta. Aleluia, sustenta as pessoas nessa manhã, Jesus. O Senhor nos dá graça para continuar lutando, papai. Esse tempo. Aleluia. Oh glória. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai. Tá chegando ao fim. Vem pra cá, evangelista Ala. Cadê o evangelista Ala? Eu compartilhei uma história de um jovem que estava numa estação de trem, se não me falha a memória, metrô, tocando um violino. E o máximo que ele conseguiu foi 50 dólares com a caixinha de todo mundo. Mas eu acredito que era à noite ou no outro dia ele ia tocar num concerto. E só para vê-lo tocar, as pessoas iam pagar 100 dólares. E o que está querendo instruir? Que às vezes você está num ambiente que você tem até potência, mas ninguém te reconhece. Mas Deus vai colocar você em lugares que vão te honrar a tua potencialidade, a tua potência, o teu chamado.